percebe realmente que Manaus está crescendo desordenadamente, tem pontos da cidade que surgem da noite para o dia, né? E a gente vê que essa falta de planejamento afeta também o trânsito na cidade. A gente tem alguns corredores que são muito falhos, que a gente vê, que a gente recebe muitas informações no dia a dia. Por exemplo, os corredores norte-sul formados pela Djalma Batista, Constantino Neri, Torquato, Recife, Paraíba. Existe algum plano para realmente amenizar esses engarrafamentos? Claro, na prefeitura comunista, a primeira coisa que nós vamos analisar com profundidade são as grilagens de terra de amigos dos poderosos que cercam determinadas áreas sem pagar qualquer imposto ao município, mantém esta terra para que possam especular no seu valor, prejudicando o desenvolvimento da cidade. E os gestores nada fazem para planejar a cidade, protegendo os seus amigos grileiros de terra, impedindo até que esta terra tenha o seu uso social, que seja a de ocupação necessária para aqueles que dela necessitam. Daí chamam pessoas que muitas vezes ocupam essas terras abandonadas de invasores. Não são invasores coisa nenhuma, são pessoas necessitadas de morar, de existir. Daí surge o problema, o crescimento desordenado, sem planejamento, e o que acontece? Nós temos um trânsito no futuro completamente desordenado naquela área. De imediato, quando assumirmos, nós pretendemos analisar alguns gargalos, tais como na Djalma Batista, no horário de pico, perto do Amazonas Shopping, perto do Aeroclube. Esses dois locais freiam a mobilidade. Pretendemos de imediato tomar algumas ações emergenciais. Eu acredito, com o plano que temos, a criação do transporte hidroviário, ou seja, o deslocamento da população que mora na orla fluvial da Zona Leste, que mora na zona fluvial da Zona Oeste. Nós, com embarcações velozes, confortáveis, devemos mover de 350 a 400 mil pessoas. Esta será uma das partes que vai solucionar a mobilidade de Manaus. De resto, nós temos já em andamento, desde o ano passado, o BRT. A licitação do BRT já foi aberta. E o BRT, na verdade, ele bem administrado, ele vem ajudar na solução da mobilidade de Manaus. Não sendo suficiente nem o transporte hidroviário, nem o BRT, para isso já existe a licitação do monotrilho, feita pelo Estado. E nós estamos absolutamente de acordo que o monotrilho, o BRT, o transporte hidroviário, as soluções emergenciais em gargalos no tráfego, no impedimento da mobilidade no horário de pico, isso resolverá a nossa situação de mobilidade da cidade de Manaus. Existe algum plano para realmente apaziguar ou realmente para desafogar o trânsito na região ali do distrito industrial, que a gente vê realmente que está nas mãos do governo federal ou até mesmo da Suframa? Qual que é a ideia de fazer uma reestruturação na malha viária, por exemplo, do distrito industrial, naquela região todinha? Aquela região, se você observar, a maioria dos moradores da Zona Leste são trabalhadores do distrito. E eles necessitam atravessar a cidade para ir trabalhar e para voltar do emprego. Eu acredito que com o transporte hidroviário, grande parte dessas pessoas
serão transportadas do distrito para a Zona Leste. Porque a nossa ideia é a seguinte: o transporte hidroviário se desloca da Zona Leste para o distrito e para o Porto de Manaus. E vice-versa, do Porto de Manaus para o distrito, para a Zona Leste. Da Zona Oeste a mesma coisa, seriam duas linhas de veículos. Da Zona Oeste, da mesma forma, se desloca da Zona Oeste para o Porto de Manaus, posteriormente ao distrito, retornando do distrito ao Porto de Manaus para a Zona Oeste. Acreditamos que só aí tira de circulação imediata uma média de 200 a 250 ônibus. E eu acredito que isto não é difícil de fazer. As estações hidroviárias, elas são feitas em balsas, são rápidas. Acredito que isso será uma solução nos 120 a 180 dias nós estaremos com essa solução. Algo que aflige muitos motoristas de Manaus é a qualidade do asfalto, a qualidade realmente das vias de Manaus. Que medidas serão tomadas no sentido de manter a trafegabilidade segura das vias? Eu trabalhei com um prefeito, o Paulo Pinto Nery, e este prefeito resolveu o problema do serviço tapa-buracos de Manaus. Nós tínhamos um serviço permanente e este serviço era absolutamente satisfatório. Por quê? Porque o serviço não era privatizado. Foi formada uma equipe dentro da prefeitura, tornado esta equipe altamente técnica. Isso é rápido, isso não é coisa demorada, não. E esta equipe fazia o serviço de tapa-buraco da cidade de Manaus. Nós tínhamos realmente um serviço eficiente e eficaz na época do Paulo Nery. Depois, com a mudança de outros prefeitos, privatizaram o serviço. Isso é um serviço que não pode ter lucro. Isso é um serviço que a prefeitura tem que encarar, tem que assumir e tem que fazer, tem que treinar a sua equipe para fazer esse serviço. Colocar na mão de terceiros, terceiro objetiva lucro. Quanto mais rápido fizer, da maneira que fizer, ele quer receber o dinheiro dele. Ele não pensa na qualidade, ele não pensa na prioridade, que é manter um asfalto regular para os veículos trafegarem. O Trânsito Manaus lançou no final do ano passado uma ferramenta de busca de itinerários, o que trouxe um contato maior com os usuários do transporte público. Essas pessoas elas querem saber o que será feito efetivamente pelo transporte público. Por exemplo, a qualidade das paradas de ônibus, a criação de novos terminais de integração, a respeito realmente desse transporte público. Nós não temos o menor problema nesse particular. Veja só, quem sabe mais de suas necessidades? O usuário do transporte coletivo. Ninguém, mas ninguém, nenhum prefeito, nenhum vereador, ninguém sabe mais de suas necessidades do que o próprio usuário. E o próprio usuário faz parte de uma comunidade. E este usuário, fazendo parte de uma comunidade, estará fazendo parte do Conselho Popular de Transportes. Então, é ele, no Conselho Popular de Transporte, que vai analisar, em conjunto com seus pares, as suas imediatas necessidades. E estas imediatas necessidades serão atendidas pela Prefeitura Popular Comunista. Existe uma parcela da população que hoje está se utilizando, através de comunidades, mas está se utilizando realmente do transporte de
bicicleta, então usa a bicicleta como transporte. E uma outra parcela da população usa normalmente que são pedestres. A respeito dessas duas populações que fazem uso de transporte alternativo e realmente desafoga o trânsito na cidade de Manaus, o que será pensado na prefeitura a respeito desses dois modais, por exemplo? Olha, nós temos cidades, as cidades, para se tomar como maior exemplo para o uso de veículos pequenos como a bicicleta, são as cidades chinesas. Logicamente, nós vamos buscar a experiência deste povo com esse tipo de transporte para utilizar na nossa cidade. Por que nós vamos quebrar a cabeça tentando inventar se já existe no mundo algo que funciona e funciona muito bem? E veja bem, o povo chinês ele anda maciçamente de bicicleta. O carro é muito pouco usado na China, né? Nos grandes centros urbanos não, o carro é bastante usado. Mas nas cidades periféricas, nas cidades pequenas, o uso da bicicleta é o comum. E vamos buscar soluções aonde já existe solução, para não se inventar nada que se possa perder tempo, né? Já existem cidades funcionando com esse sistema, vamos buscar o nosso sistema, aperfeiçoar o nosso sistema, colocar o nosso sistema em funcionamento para essa parcela da população nas cidades que já fazem esse tipo de deslocamento. Eu gostaria que o senhor realmente pudesse dar umas considerações finais a respeito dessa nossa entrevista e usar esse tempo em favor do seu partido. Ah, sim, eu gostaria mesmo. Olha, minha gente, nós pretendemos administrar a cidade de Manaus com a ajuda dos conselhos populares que serão formados. Conselhos estes que será você que estará junto conosco na prefeitura, na educação, na saúde, no transporte, nas obras, nos ajudando a administrar Manaus. Várias cabeças unidas pensam melhor. E estes conselhos, com absoluta certeza, darão melhores qualidades de vida ao povo manauara. Eu, Luiz Navarro, com o número 21, peço o seu voto. Muito obrigado.